Você falou que algumas carreiras que a gente se preparava para durar 30 anos não duram 6 meses mais, às vezes. Pode acontecer, é um resultado e é um resultado diretamente desse avanço da IA. Diante desse cenário, o que a gente pode começar a fazer para a gente começar a olhar esse cenário para o futuro e começar a se preparar? Interessante. Porque é uma coisa assustadora. Você falou do relatório que saiu, eu dei uma lida nesse relatório também. Sim. Talvez seja o relatório mais assustador de inteligência artificial, mas a gente não está trazendo um papo de apocalipse aqui. A gente está trazendo um papo de São hipóteses. Nos preparar. Hipóteses. E é bom ter um cenário assim. Um cenário que seja assombroso, que mostre riscos, mostra como a gente se prepara. O que eu faço no presente gerará o futuro. A nossa visão de futuro molda o que nós vamos fazer no presente. A gente tem que se forçar a pensar como será o futuro. Não para acertar, mas para validar as nossas ações do presente. Para isso que serve a discussão, a imaginação, o exercício do futurismo. É você estar melhor preparado. E a gente vê a coisa acontecendo muito rapidamente. Nós estamos, agosto de 2025, ao vivo, e o ChatGPT tem quantos anos de existência? Nossa, é um bebê. Menos de 3 anos de existência. Eu tenho 48 anos e sou de uma geração que a gente era preparado para 30 anos de carreira. Hoje, nós todos, incluindo as novas gerações, podemos nos tornar obsoletos em 5 anos, em 4 anos. É muito difícil a gente ter esse acerto de futuro, mas é muito fácil a gente, diante de tendências, nos prepararmos para estarmos com empregabilidade, com capacidade de sobreviver e principalmente explorar essa nova economia que se vislumbra nesse momento. Então, em vez de eu pensar, eu tenho medo de perder meu emprego, eu vou dar um número, reduzidos, 92 milhões é a melhor estimativa que eu vi de empregos no mundo. Não é tanto se você for pensar, mas eu tenho outro número muito mais legal. 170 milhões, ou seja, quase o dobro, serão os empregos que serão criados, que antes não existiam, com a IA. Então, o meu FOMO, o meu medo de perder algo é muito maior de perder a oportunidade dos 170 milhões de novos empregos e tipos de empregos diferentes que serão criados, do que meu FOMO, meu medo de perder o meu emprego. Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre inovação. Se eu sou de uma startup hoje que tem alguma capacidade de impactar algum mercado, digamos o mercado de turismo, sei lá. Eu, como fundador de uma startup nessa área, que não sou, mas poderia ser, eu estaria muito mais preocupado em desenvolver meu produto para que eu me integre com as inteligências artificiais e com os processos que envolvem APIs, integrações com outras empresas, para que quando a inteligência artificial começar a substituir a mão de obra que fazia reservas de viagens, a minha startup estar pronta para fornecer um serviço que a IA puxa essa cordinha, sai a cotação do aéreo. Puxa essa outra cordinha, sai a cotação do terrestre ou do hotel. E puxa essa outra cordinha e a reserva está feita com a minha startup. Porque eu preparei os sistemas a ponto que na hora que a IA avançou no segmento de turismo e foi criado não só agora um ChatGPT, que fala e responde, mais um ChatGPT que é agente. O que é um agente de IA? Ele faz as coisas por você. Então, na hora que a IA avança e começa a reservar a passagem, ao invés de simplesmente responder qual a passagem mais barata, eu estarei numa startup que consegue entregar esse serviço e vender para esse ambiente que agora é todo cheio de cordinhas, que são as APIs, né, a gente diz, e todo cheio de integrações de várias empresas, né? Então, sim, a gente precisa, ao perceber hipóteses de futurismo, que são, às vezes, disruptivas à nossa profissão, à carreira que a gente imaginou, vamos também ter um olhar de quais são os reposicionamentos que a gente pode fazer para não só ser afetado, mas muito pelo contrário, para ficar na crista da onda do que vai acontecer. Então pensem que a gente não pode perder essas oportunidades de desenvolvendo esses negócios, usar a IA em prol das nossas startups, das nossas empresas, e em prol também da empresa para a qual a gente trabalha. Afinal de contas, o intraempreendedorismo é super importante nessa época. As empresas, e não só os indivíduos, deveriam estar investindo maciçamente em requalificação de profissionais, porque esses profissionais, sim, estarão enfrentando realidades um pouco diversas, né, com impactos na maior parte das profissões que se tornarão mais produtivas, e esses, uma vez que são incentivados, eles podem montar startups, e no momento que eles perdem o emprego,
perdem um daqueles 90 milhões, eles criam vários desses 170 milhões. Saindo da empresa, montando sua startup, montando sua empresa, prestando serviço, as relações vão mudar bastante nos próximos anos. E é essa visão que a gente tem que questionar nesse momento. Vejam que as decisões que vêm aqui não são só no sentido da IA, podem ser no sentido inverso. Na humanização mesmo, né? Com humanos, não inteligências humanizadas, mas humanas de fato. Né? Então tudo isso tá como oportunidade também imposto para todas as empresas que hoje precisam pensar em como vão sobreviver. Olha, eu vou dar um exemplo da minha empresa, a Prestos, é uma empresa de secretárias compartilhadas. A gente criou esse conceito e 16 anos depois nós temos um time de humanos. E aí temos o WhatsApp, temos a inteligência artificial. E aí vocês se coloquem nos meus sapatos. O que eu faço? Se o atendimento está cada vez mais conversacional, as pessoas estão sendo atendidas pelo WhatsApp e agora tem uma IA que responde o WhatsApp. O que eu faço? Eu tenho lá um time, são 40 pessoas. Será que eu demito todo mundo e uso só a inteligência artificial? Então essa é a questão. Eu pergunto para vocês. Então, eu e meu sócio, ao olharmos isso já 3 anos atrás, olhamos como uma crise, mas como uma oportunidade ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez? Hoje a gente já tem produto com IA plena, que roda, mas a gente sempre sustenta que a venda, o olho no olho, o sorriso na voz, o sorriso no rosto, se dá através de um humano. As pessoas não estão querendo ser atendidas por avatares que sorriem. Elas estão querendo resolver os problemas o mais rápido possível. E IA é top para isso. Um cliente da Prestos hoje, quando entra em contato com as marcas que a gente representa, vai ter da Prestos uma resposta imediata com IA, mas vai ter um time, 24 horas por dia, inclusive. Né? Porque hoje as pessoas são muito imediatistas. Então a gente vê o cliente dessas marcas, ele faz uma solicitação e ele quer a resposta em 2 minutos. As estatísticas dizem 2 minutos. Então, para você responder e ter uma taxa de conversão maior, essas tecnologias elas vêm, abraçam, ajudam, mas eu posso usar uma inteligência artificial que supre as primeiras necessidades e em seguida transfere. Eu acho que a principal mensagem é que, mesmo um call center, que tem gente, ele pode usar a inteligência artificial como uma oportunidade de habilitar o humano a atender melhor outro humano. É o conceito do copiloto. Claro que vai ter algumas solicitações que a própria IA vai resolver, agendar uma consulta, eventualmente a própria IA vai resolver, fazer uma reserva de um voo, a própria IA com os agentes vai resolver. Eu quero uma proposta, quero saber quanto custa. Hoje os nossos assistentes virtuais de inteligência artificial, analisando o site da marca, responde, custa R$650 o produto X. A garantia de tanto, a eficiência de tanto, a potência, responde tudo, simplesmente analisando o site. Agora, se a pessoa, então, tem uma intenção de aprofundar, fala com o humano, delicioso falar com o vendedor. O vendedor aí que é profissão do futuro também, viu, gente? Olha só. Lembra das startups? Ó, vendas, desenvolvimento de produto e conhecer os problemas. Aliás, esqueçam essa coisa, esse mito de que para ter uma startup eu preciso ter uma grande ideia. Não, eu preciso conhecer um problema. Conhecendo o problema eu consigo desenvolver a ideia, e são várias que resolvem o problema, mas eu consigo resolver o problema, e quando eu resolvo o problema, aí sim eu gero valor, aí eu tenho uma startup. Mas toda uma camada humana, onde o basicão não atendeu, tem que ter a inteligência, a flexibilidade, a empatia humana para que aquela empresa, aquela marca seja representada por uma experiência que vai vender mais. Quem, nesse momento, no século XXI, está pensando que o que o cliente quer é conversar com um ser frio, com uma IA, que muitas vezes anda em loop e não resolve, está redondamente enganado. O que a gente precisa realmente são experiências melhores, onde sim, a Ilana mais produtiva vai gastar menos tempo atendendo, mas quando ela chegar com o caso aqui, olhando no celular e olhando no iPad, ela já vai entender tudo e vai direto na ferida do cliente. E vai ser maravilhoso, porque ela vai sanar a ferida do cliente com uma maestria incrível, sem perder o tempo dela, porque a IA já fez todo o trabalho de pré-atendimento, triagem. Vejam vocês, é um caso real, né, que a gente consegue coexistir e melhorar, usar a IA como oportunidade.